E aí, assim, também. Então, tá vendo? Bom, vamos começar então com a prece. E para acalmar a pessoinha aí, vou pedir para a Carmen fazer a oração de início. Tá bom, então. Então, vamos lá, gente. Então, vamos acalmando a nossa mente, serenando os nossos corações, rogando a Jesus, ao nosso mestre querido, que abençoe a todos nós, que nos traga paz, tranquilidade, que possamos ter um bom entendimento da aula, que o Sérgio possa realmente esclarecer as dúvidas, né, de todos, e que possamos, Senhor, estar sempre reunidos em Teu nome, e que assim seja. Graças a Deus. Bom, gente, boa noite a todos, né? Agora, oficialmente, como dizia uma pessoa lá do nosso centro, e nós vamos falar sobre... Falar não, o tema, a aula é Tira Dúvidas, né? Então, inicialmente, nós precisamos saber das dúvidas para depois conseguir fazer a aula, né? Eu coloquei, Walter, nesse PowerPoint. Está aqui. Estão vendo aí, né? Sim. Então, tirando dúvidas. Aí, os capítulos que nós estudamos para tirar as dúvidas foram esses: o 5, o 6, o 7 e o 8. Foram 11 semanas, 11 aulas, porque esses capítulos, principalmente o quinto, né, ele era grande e foi subdividido. Então, nós pegamos um tempo aí de estudo desses capítulos. Ele... Ô, Walter, como é que... Aqui, já mudei. Então, o que eu fiz? Eu estou pegando por capítulo e colocando os tópicos que a gente estudou para facilitar, se a gente tiver dúvida de algum deles, né, talvez olhando aqui a gente possa falar, realmente, esquecimento passado, eu queria saber tal coisa. Né? O suicídio é loucura também, enfim. Então, vou deixar um pouco essa tela aqui, esse slide, para que todo mundo dê uma olhada e ver se alguém tem dúvida desses assuntos. Né? Se ninguém tiver, em cada capítulo desse, eu separei aí uma pesquisa sobre o assunto, que para a gente poder somar um pouco mais de informação, né, de conhecimento dentro dos assuntos que nós estudamos e que certamente ficou bem entendido, né? Se ninguém tiver dúvidas, acho que vai por aí. Eu sempre falo assim, quando ninguém pergunta nada, ou porque entendeu tudo, ou porque não entendeu nada e não sabe nem o que vai perguntar, né? Normalmente é por aí que a coisa anda, né? Mas vamos achar que todo mundo entendeu tudo, que é mais fácil, né, do que ficar duvidando da capacidade das pessoas. Tá bom? E aí, alguma pergunta sobre esse assunto, Walter? Eu fico com... Já está aberto o microfone? Tá. Uma coisa que não é... Fica mais difícil, não é difícil, sei lá, que parece que precisa bater mais vezes para mim, para que eu entenda, é a questão da resignação, motivos de resignação, que está aí no item 11.
né? Então, eu Nossa. queria ouvir um pouquinho a mais sobre motivos de resignação. A própria palavra resignação, para mim, ela é toda vez que eu tento entender o que é, eu tenho que ir no dicionário, sabe? Se eu leio a tradução, aí eu não entendo, eu leio de novo, aí eu entendo, passa 10 minutos, eu esqueci, eu tenho que ler de novo, parece que não entra muito bem na minha cabeça essa questão. Então, se puder, Serginho, falar um pouquinho mais sobre Tá, esse motivo de resignação. vamos lá. O que é resignação? Você se resignar é você aceitar alguma coisa que está acontecendo, né? Para aceitar, quando nós não temos motivo de aceitação, dificilmente nós vamos nos resignar com a situação, com aquela situação. Pelo contrário, vai haver revolta, vai haver raiva, ódio, tudo menos resignação, né? Então, os motivos, eles, assim como o próprio Consolador, que é o Espiritismo, ele veio abrir novas informações sobre aquilo que Jesus falou do Evangelho, né? Ele apresenta também motivos novos para ter esse tipo de comportamento, de resignação, de aceitação. E são motivos que transcendem aqui o nosso dia a dia, a vida material, vamos chamar assim. Porque todas as explicações de sofrimento, elas estão no futuro, né? Se a gente pensar naquela época, ainda agora, em muitas causas das aflições, que são as causas atuais e anteriores também, que faz parte do assunto, e não há entendimento. Por quê? Porque falta, por exemplo, a questão da reencarnação, da aceitação da reencarnação. Se não tem reencarnação na história aqui, não tem causas justificáveis das aflições. Nem atuais até poderia, mas as anteriores não. Porque a gente não tem parte aí da aceitação daquilo que a gente vive para poder entender, né? Por isso que os motivos de resignação eles vêm também junto nesse capítulo, Bem-aventurados aflitos, porque ele mostra situações novas que nos permite aceitar as dificuldades da vida, né? Se alguém, por exemplo, um exemplo simples aí, que a gente vê muito hoje em dia e que está trazendo dificuldades muito grandes para as pessoas, inclusive muitas mortes, que é o trânsito, né? Alguém chega no trânsito, leva uma fechada, bate o carro e o culpado, de pronto, ele nunca aceita que ele é culpado, ele sempre acha que o outro é que errou, né? E cria aquela confusão e dali vai para o uso da força, da violência e nem sempre acaba bem, né? Se a pessoa tem motivos de aceitar que a vida ela é feita de momentos que são justos, outros que não são, mas que tudo faz parte de um contexto para que a nossa passagem aqui pela vida material ela não seja sem motivo, ela seja de desenvolvimento da nossa capacidade moral, da nossa capacidade de intelectual, de inteligência, enfim. Aí você vê, por exemplo, qual o problema da batida do carro, o dano. Normalmente ele é financeiro. Alguém vai perder ali, vai ter um prejuízo. Ninguém quer aceitar esse prejuízo. Quem acusou, quem é o culpado, tenta acusar o outro porque ele quer fugir da responsabilidade do pagamento do prejuízo. E o outro que levou o prejuízo, esse com toda a razão do mundo, ele quer ser ressarcido, ele não quer ficar no prejuízo, né? Então, nós espíritas, por exemplo, dentro das informações que nós temos, quando estivermos envolvidos em algo assim, qual a primeira coisa que a gente vai pensar? Nós vamos brigar? Não. A gente vai falar, eu não sou culpado. Vamos chamar alguém para fazer o boletim de ocorrência e vou resolver isso na justiça de algum momento, mas não agora, porque eu não vou brigar. Eu não vou entrar numa discussão ou numa briga mesmo por causa de algo que é material. É o carro, quebrou, tá bom, e daí? Eu ganho outro, aquele prejuízo não vai ser o fim do mundo para mim, não vai ser o fim da minha vida. Então, eu começo a ter motivos para aceitação, para resignação, para entendimento das dificuldades que eu tenho que enfrentar numa encarnação.
é bem diferente para quem não tem todas essas informações, né? Eu entendo um pouco assim, Walter. Não sei se você tem Não, faz outro sentido. entendimento. Não, faz sentido sim. Assim, usando esse exemplo do carro que você colocou aí, é o contraponto do orgulho, né? Porque muitas vezes Exatamente. não é a questão financeira, não é a questão do material. É porque eu fui Vem orgulho ferido. agredido. Você acertou o meu carro. É. Entendo que é um Eu tenho contraponto. razão, né? Eu tenho razão. Exatamente. Você está Posso errado, eu estou matar porque eu certo. tenho razão. É isso. E aí, mais alguém? Não fale o mal e o remédio, que eu não sou médico, eu não sei o remédio. E o mal e o remédio? Walter, você já fez uma pergunta, não pode fazer outra. Só no Acabou a próximo cota? capítulo. Acabou a cota. Bom, gente, eu não vejo assim dificuldades grandes para entendimento dessas partes das bem-aventuranças, né? Principalmente a gente que já está há um tempo no Espiritismo, talvez quem entrou agora fique um pouco aí na dúvida, né, quanto a isso. Mas a gente está batendo sempre nessas coisas aí, nessas informações, e acho que elas não são tão difíceis assim. Como eu achei que ninguém ia perguntar nada, eu separei aqui uma comentário sobre as bem-aventuranças, né? O canto das bem-aventuranças. Só que antes de passar isso, Walter, eu queria colocar o vídeo do YouTube, lá o trechinho. Aí eu vou sair agora aqui, né? É isso? É isso. E compartilha Vou novamente, aí colocando já o de vídeo que novo, você. Não esquece do boto o som. vídeo aqui. O som do vídeo, não vou esquecer. Está alto até. Eu só vou maximizar aqui, não sei, peraí. É o último quadrado à direita ali onde você estava, na parte de baixo. Ai, nas costas. Na linha, acompanhando a linha do vídeo aí, começa em vermelho, à direita lá. À direita. Tá. O último Eu quadrado lá. é o que está acontecendo aqui, que vocês que estão aqui do meu ladinho Ah, estão tá cobrindo? escondendo. Achei agora. Coloquei o pessoal aqui para baixo, agora Isso. não vai ter mais problema. Então vamos lá, vamos ouvir. É curtinho, são menos de 2 minutos, que é Jesus falando sobre Porque deles as é o reino bem-aventuranças. dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Pronto, voltamos. Eu gosto muito de tudo que fala de Jesus, eu gosto, né? É prece, oração, é leitura, porque eu não sei, uma coisa que para mim
Ah, deixei o... Estamos aqui. Vou fechar aqui a minha... Tá só a sua tela. Só o É seu só a rosto. minha. Para vocês, só... Não tem nada compartilhado. Não sei se era essa a intenção. Não, não era. Está aqui. Voltando aqui. A vida, eu vi uma... É de um grego, lá da antiguidade, daqueles famosos lá, os filósofos, né? Ele fala que a vida é um caminho, é um único caminho. Ou ele vai para cima ou ele vai para baixo. Mas é um caminho só, né? A gente pode estar andando descendo ou subindo. A escolha é nossa. Então, a vida nossa aqui na Terra, nós não percebemos porque nós estamos muito voltados para o material da vida, as coisas materiais, né? É natural, a gente vive aqui, a gente é parte de matéria, não tem como não ser, né? Mas a gente esquece um pouco, é algo que eu estou aprendendo agora, do lado mental. Nossa vida é muito mais mental do que material, só que nós não percebemos, né? E aquilo que Jesus falou, né? Onde está o seu tesouro, está o seu coração, é isso, né? Que é o trecho evangélico. Então, nós podemos, na vida, escolher subir ou descer, sem sair do lugar, mentalmente. Se a gente coloca na nossa mente só boas informações, bons pensamentos a todo momento, o que nós estamos fazendo? Nós estamos subindo o nosso padrão vibratório. E subir padrão vibratório é viver melhor, usufruir das coisas boas que a vida permite, né? Então, um mecanismo para fazer isso. A oração é uma delas, né? Eu gosto muito, então, das passagens de Jesus, eu gosto de lembrar das curas que ele fez, enfim. Quando eu estou chateado, eu puxo, vou lá para cima. Não quero ficar nisso. Deixa eu mudar aqui o meu pensamento e sair dessa coisa incômoda. E funciona, gente. E como funciona, né? Por isso que eu trouxe esse trechinho aqui do filme, né? O filme são as imagens, a gente acaba se levando para aquela época, levando para Jesus, que é o Criador, e a gente consegue mudar o nosso padrão vibratório. Acho que é um exercício constante para que a gente viva aqui na Terra e viva bem, né? Viva sem sofrer muito, porque nós não fomos feitos para sofrimento, né? Vamos voltar lá? Aqui, né? Ô Sérgio, a gente não foi feito para o sofrimento, mas os desafios da vida aparecem e tem hora que a gente se desequilibra, não tem jeito. Exatamente. Mas aí quem tem que buscar o equilíbrio somos nós mesmos. Somos nós, mas tem hora que mesmo com todo o nosso conhecimento, a gente vai lá embaixo, depois tem que voltar, porque tem hora que vem umas provações, meu filho, que não dá, Não. Eu concordo com você. A vida aqui ainda é um mundo de provas e expiações e é mais de dificuldade do que de coisas boas. Mas a gente pode, através da mente, começar a viver mais coisas boas do que aquelas que o dia a dia traz para a gente. Porque às vezes a gente levanta com uma sintonia tão boa, mas vem umas notícias, vem alguém da própria família te falar umas coisas, que você respira e fala, ai meu Deus, eu comecei o dia tão bem, mas já azedou. Não, mas né? você pode pegar esse momento ruim e falar assim, olha, você vai ficar do lado agora. Eu tenho aqui uma companhia melhor, que é Jesus. Eu preciso lembrar de um, entre aspas, milagre que ele fez. Eu preciso lembrar. Pronto, você tirou de lado aquilo. Parou de te incomodar. Pelo menos se você conseguir, pelo dia todo. Né? A gente tenta, né? Mudar a sintonia, né? Igual Mudar a rádio. sintonia, sem dúvida. Mas isso, né, Sérgio? É um exercício, né? Tem que ser um exercício constante, né? Até ficar uma coisa natural, né? Viver tem que ser teimoso.
Temos de ser Muito. teimosos para o bem, né? É. Sempre buscando, teimando e brigando com o que não nos interessa, deixando de lado e buscando o que é bom para nós, né? Bem-aventurados os aflitos. O Canto das Bem-aventuranças é o poema de maior destaque na constelação do discurso de Jesus. Por isso, de toda a vida dele, que foi só de 3 anos, né? A vida pública dele, dos 30 aos 33, toda ela foi de um poema mesmo, de amor, de doação, de respeito ao próximo, né? Mas, particularmente, as bem-aventuranças, elas são a chave da vida, da transformação da nossa vida, da busca de um outro caminho diferente daquele que nós estávamos trilhando, né? Então, por isso ela tem essa importância toda. Nele, né, começa a real proposta da Era Nova, com as bem-aventuranças que começou, quando os valores éticos... Deixa eu tirar o pessoal aqui do ladinho, que eu estou... Isso. Serão realmente conhecidos e respeitados, facultando ao ser humano compreender a transitoriedade do carro físico, a que se encontra atrelado momentaneamente, e a perenidade da vida em outra faixa vibratória, que a vida vai ser infinita, vai ser perene, vai ser na outra vida e não nessa, né? Olha que interessante, por isso que eu coloquei aqui, ó. Jesus, que vivia as 2 dimensões com naturalidade, olha só, é um espírito puro, ele não ficou preso na matéria. Ele estava num corpo, mas não preso nele. Ele simplesmente vivia as 2 dimensões naturalmente. Ele conseguia saber tudo o que acontecia do lado dele, no plano físico e no plano espiritual. E a ligação com Deus, com toda a espiritualidade maior que sabia que estava apoiando a sua passagem aqui no corpo físico, a sua, entre aspas, prisão, né? Então, Jesus, que vivia as 2 dimensões com naturalidade, transitando de uma para outra através do pensamento, foi aquilo que eu acabei de falar, né? Testificou a necessidade de superação do invólucro carnal, convidando a que acumulasse os tesouros morais que nada conseguem destruir, nem oxidam-se ou perdem-se. É uma receita aqui para a gente, a própria vida, a forma como Jesus viveu. Ele próprio, embora respeitasse os bens terrenos, nada amealhou para si, nem se preocupou com os dias de amanhã do ponto de vista econômico, material. Certamente não conclamava a imprevidência, induzindo ao parasitismo social, mas demonstrando a inutilidade de alguém afligir-se pela aquisição do que era secundário em detrimento do que era indispensável. Aquilo que nós temos que fazer na vida, e a gente luta, e às vezes não consegue, não estamos conseguindo, Jesus fez. Exatamente aqui nessa informação, né? Olha que legal, olha. Por isso mesmo harmonizou as 2 necessidades. Ficou pequeno aqui, que eu dei uma falha aqui. Durante o outono e o inverno, trabalhou na carpintaria que herdara do genitor terrestre, José, né? E nos dourados e perfumados dias de primavera e verão, distribuiu os luminosos recursos que lhe foram legados pelo Pai Criador. Eu não sei se vocês tinham pensado nisso, o que Jesus fez nos 30 anos de vida dele. A gente sabe que ele era filho do carpinteiro, né? Mas a gente não tem informação nenhuma. Seu pai trabalhava e ele ficava lá fazendo as preces e orando. Não, eu já vi mais de uma vez informação de entidades que Jesus trabalhava. Então, nos 3 anos dele de vida pública, dos 30 aos 33, o que ele fazia? No inverno, mais outono e inverno, que o verão o inverno é rigoroso, a temperatura cai, né, naquela região, se eu não me engano, né? Não dava para ele ficar nas pregações andando, porque ele andava a pé, né? Não tinha jeito, saía para ir de um lugar para o outro. Eu vou mostrar depois a região aqui da Galileia ali, mas a gente vê que era difícil, porque ele andava pelos caminhos, pelas montanhas, né? E não tinha como fazer isso um dia super frio, gelado. Eu morria, né, de frio. Então, ele parou nessas épocas, mas estava trabalhando, né?
Não se permitiu a ociosidade, nem se facultou o desperdício. E, contemplando a multidão de famintos de pães e peixes e frutas secas, concluiu que eles serão saciados no reino da justiça plena e da harmonia perene. Então, também, a saciedade de que Jesus se refere é exatamente a do futuro, né? O reino da justiça plena, que ainda a gente não consegue aqui, e de harmonia perene, que faz parte dos mundos mais evoluídos. Isso aqui é do livro O Evangelho à Luz, Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Espírita. É esse livro aqui. O item é A Desgraça Real, né? É Joana de Anjos e Divaldo Franco. Fala exatamente sobre o capítulo 5, o item 24, que é a desgraça real. Então, eu coloquei aqui para a gente ilustrar, né, aquilo que nós estamos falando. E fala também, se vocês olharem aqui embaixo, Mahatma Gandhi disse, se toda a literatura espiritual da humanidade perecesse e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Gente, que legal isso, né? Olha o tamanho do peso da informação das bem-aventuranças. Se a gente tirasse tudo que fala de religião do mundo, queimasse todos os livros e só ficasse o Sermão da Montanha, já era suficiente para a nossa evolução, para a vida, para a continuidade da vida. Eu achei isso demais, né? Então, eu estava falando aqui, ó, a região aqui é a Palestina nos tempos atuais. Hoje a gente tem Israel, esse amarelinho, a Jordânia, o Egito, são os vizinhos, a Síria e o Líbano, né? Então, a Palestina fica aqui nesse meinho aqui. Aqui é o Mar Morto, esse azul maior, e o Mar da Galileia, onde Jesus pescou junto com os apóstolos, está mais lá em cima, lá perto da Tiberíades, né? Que é uma cidade à margem do lago, perto de Nazaré, perto da... E aqui, Jerusalém está bem para cá. Essa região toda, ela dá assim uma distância, vamos pensar, de 100 quilômetros por 50 quilômetros. Ou seja, se a gente pegar o Vale do Paraíba aqui até Aparecida, seria mais ou menos a área da região da Palestina. Então, Jesus caminhava nesses trechos, nessas viagens de 30, 40, 50, 80 quilômetros, enfim, e sempre a pé, né? A Palestina do tempo de Jesus, ela é um pouquinho diferente aqui, ó. É o mesmo, aqui eu dei um zoom no Mar da Galileia aqui, que é onde os apóstolos pescavam, Pedro, né? E as cidades da época, elas estão tudo pertinho aqui. A Galileia é essa que está anotada aí, né? A Samaria, a Decápolis, enfim, e não tinha ainda e a Fenícia, que agora é outro país, né? Ali a gente tinha Corazim, Betsaida, Cafarnaum, Dalmanuta, Genezaré, a cidade de Magdala e Tiberíades, né? Tem Caná, onde Jesus fez o milagre da transformação da água em vinho. É uma cidadezinha aqui mais na montanha, né? Tem mais para baixo o Tabor, onde Jesus fez a oração, encontrou Moisés e Elias, né? Tem a Nazaré e Naim. Então, são as terras de Israel no tempo do Novo Testamento, né? E aqui a gente vê, olha, esse que está em verdinho é a região governada por Pôncio Pilatos. Samaria, Idumeia, Judéia, toda essa região, Pilatos que comandou. A Galileia e a Sapere, que está num tom mais rosa aqui, foi governado por Herodes Antipas, os dois que acabaram crucificando Jesus. Depois, do outro lado, tinha a Decápole e aí vai. Então, só um pouco de curiosidade aqui, né? O Sermão da Montanha, que é isso que a gente está falando aqui, ele nós falamos já, né, o mais famoso dos sermões de Jesus. Ele proferiu nas encostas de um monte. Esse monte chama Cornos, ou Cornos de Ratim. É cornos de chifre mesmo, é o chifre de Ratim. Porque depois eu vou mostrar uma foto aí. É aquela época que ele estava com a multidão. Tinha vindo gente aqui, ó, de Cafarnaum, de todas as partes da Judéia, da Costa do Mar, da Fenícia, né, de Tiro, Sidon, procurando encontrar Jesus. Dizem que tinha em torno de 4, 5 mil pessoas nesse encontro aí, né?
e onde ele falou o Sermão da Montanha. E, se eu não me engano, é aqui também que há o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, que na Gênesis tem uma explicação sobre isso lá que Kardec estuda e faz, mas também não chega a ser taxativo, né? Vale a pena ler, eu não lembro agora as explicações, que eu acabei não vendo, mas lá tem para a gente saber sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas o que era interessante, tudo bem, Jesus ele estava no morro, ele citou no monte, subiu ali. Mas uma coisa interessante, já que a gente está falando de curiosidade aqui, é essa questão de você falar, você não usa a voz que sai aqui das cordas vocais. Jesus ele falava com uma multidão, imagina 4, 5 mil pessoas. Imagina a gente num dia de praia cheio. Vai lá na beirada da praia e tenta chamar um filho, alguém que está lá uns 20 metros na frente. Tudo bem que tem o barulho do mar, né? Vai gritar, aquilo não tem alcance nenhum. E Jesus na montanha, ele falou com todo esse povo. Então, entende-se que ele falava levando o pensamento a cada um deles. Uma comunicação mais mental do que física. Isso já aconteceu também com outros, por exemplo, não sei se São Francisco de Assis, um desses que também falava, e a pessoa ouvia de longe, e não tinha como ouvir à distância, mas estavam ouvindo, né? Agora, isso para Jesus é muito simples, né? A gente não vai nem... pode não entender, mas não vai dizer que ele não tem essa capacidade, né? Vamos lá. A importância do seu conteúdo. Muitos consideram esse sermão de Jesus como a norma da vida cristã. Certamente bastaria seguir-lhes as recomendações para se alcançar uma grande evolução espiritual. Nele, Jesus expõe as bases de sua doutrina moral, abrangendo vários temas de um modo popular de fácil entendimento. Então, as bem-aventuranças elas são assim chamadas, né, porque a palavra inicial usada por Jesus, e elas são em torno de 7, e fazem a relação das qualidades, virtudes ou disposições que são necessárias para entrar no reino dos céus, né? O reino dos céus não existe o reino dos céus, é entrar no reino do desenvolvimento pleno do espírito, né, que é a meta. Esse para nós é o reino dos céus. Então, quem exercita essas bem-aventuranças, ele será bem-aventurado. Deixa eu voltar aqui, acho que eu passei. Os pobres de espírito são os que sabem que são carentes de maior espiritualidade e a desejam e pedem. Alcançarão essa espiritualidade, né? Eu acho que eu pus uma assim, eu pus aqui entre essas explicações. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Os chifres de ratinho. Por que se chamam? São esses dois montes. Acho que vocês estão conseguindo ver a falha entre os dois, né? Um lado direito e o outro do lado esquerdo. E dá-se a impressão que aquele povo todo se distribuiu nessa planície aí, e Jesus, de algum lugar no alto ali, estava falando o Sermão da Montanha. Tem dúvida que não seja nesse local e tenha sido no outro local, né? Mas, pelos estudiosos aí, eles entendem que esse Sermão da Montanha foi falado exatamente nesse local. Ele tem as duas chifres assim, as duas pontas, porque era um vulcão, né, extinto já, e ficou essa conformação da superfície da região lá, né? Então é isso. Voltando lá. O segundo, né, são 7, nós falamos agora, os que choram. São os que sofrem suportando resignadamente suas provas e expiações sem fazer outros sofrerem. Que dar-se-ão e evoluirão vendo que valeu a pena tudo superar. São os que choram. Só depois dessa fase é que eles serão os bem-aventurados, né? Os mansos, os que não agridem nem violentam e assim não provocam nem geram novos problemas, poderão reencarnar na terra regenerada. Os que têm fome e sede de justiça, os que querem a verdade e o bem, essa é a justiça divina, e terão com fartura se houverem semeado. Os limpos de coração, os que não têm malícia nem maldade e agem com toda pureza, sinceridade e propósitos, e, assim, não pactuam com o mal.
limpos na sensibilidade, percebe melhor o que é próprio da espiritualidade superior. 6. Os pacificadores, os que procuram conciliar tudo e todos, favorecendo a harmonia geral, gozarão da paz que viveram e instalaram. E 7. Os que foram perseguidos e injuriados por seu anseio de justiça em nome de Jesus. É sinal de evolução e de merecimento espiritual. Ao final das bem-aventuranças, Jesus exorta os discípulos a empregarem as qualidades que Deus lhes deu em benefício dos semelhantes, sem se deixarem corromper, que é o sal da terra, sem ocultar os seus valores espirituais. Luz do mundo, né? Só uma curiosidade. Se eu falar muito, não deixei vocês. Vamos lá. Não, tranquilo. Só uma curiosidade, né? Sempre me chamou a atenção essa questão de sal da terra, né? Vós sois o sal da terra. Alguém sabe por que tem esse termo? Né? A apresentação é do Sérgio, mas eu estou jogando um quiz aqui. Não pode. Eu até sei, mas fala aí, Valtinho, que eu não lembro exatamente o sal, naquela época, ele não tinha geladeira, né? Não existia uma forma de conservar. Então, o sal era usado para conservar a carne, né? Contra a putrefação, né? Vou usar esse termo, contra a putrefação. Né? Exato. Então, ao sermos chamados de sal da terra, ou seja, somos os responsáveis por manter o espírito puro, para ele não seja consumido com as coisas, com a podridão do mundo. Esse é o sentido que eu vi, né? Essa foi a explicação que eu vi e que eu achei bem bacana para a época. É verdade, é isso mesmo. Eu não lembrava os detalhes, mas eu cheguei a ler isso também. Né? Bom, do Cristo Consolador, que é o capítulo 6, eu não sei se alguém tem alguma coisa, porque lá fala sobre o jugo leve, o Consolador prometido, instruções dos Espíritos, que é o advento do Espírito de verdade. Na verdade, é o próprio, a gente considera o próprio Espiritismo, né, pelos esclarecimentos que ele vem trazer. Jesus prometeu um Consolador, né, falou que viria um Espírito de verdade, que é o que gera um pouco de polêmica aí de achar, de saber quem seja esse Espírito da verdade, que também não importa muito. O que importa é o próprio Espiritismo consolando, abrindo as explicações, falando tudo que foi falado na época e não tinha entendimento porque não havia evolução nem intelectual nem moral suficiente para ser entendido. Então, ele precisava mesmo deixar essa abertura de informações para um futuro, para um outro momento. E ele, lógico, já sabia quando seria esse momento, tanto que prepara tudo Kardec para vir e fazer aquele monumental trabalho, e a gente tem agora uma doutrina nova, esclarecedora, que, se bem seguida, né, pode nos livrar de muitas dores e sofrimento. É o Espiritismo falando sobre o Espiritismo. Oi, Valtinho. Não, pode seguir, eu estou falando em voz alta, pensando em voz alta. Tá. Aí, se ninguém tiver pergunta, eu separei um texto aqui também sobre o Cristo Consolador, né? Vinde a mim, todos vós estáis aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esse aqui é o que está no Mateus lá, né? Uma das características que mais marcaram a presença de Jesus quando esteve entre nós, trazendo e exemplificando o seu evangelho, foi, sem dúvida, o caráter consolador da sua ação. O primeiro consolador mesmo foi Jesus. Toda a ação dele, toda a vida foi para consolar, né? Aceitando a designação de mestre, dedicou sua missão de crescimento e assistência, orientação e amparo, revelando-se como guia e modelo para toda a humanidade. Por isso a gente sabe que ele é o único, né? Convidando todos os homens a buscá-lo, oferece a recompensa do alívio para os aflitos e sobrecarregados. Nas fases de incerteza, de insegurança e de violência que o mundo atravessa, Jesus descortina à nossa frente um caminho de paz e renovação. Revela que somos seres imortais em constante processo de aprimoramento. Confirma os mandamentos da lei de Deus, anunciada a Moisés, mostrando, porém, a sua misericórdia. Coloca em prática o amor no seu sentido mais elevado, que consiste em fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam. Cura cegos e aleijados. Liberta os sofredores dos processos obsessivos. Tolera a agressividade humana. Pratica, enfim, a caridade no seu sentido mais amplo. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas.
Entretanto, para que ocorra o alívio que ele oferece, é necessário colocar em prática seus ensinos, verdadeiro resumo das leis de Deus, as quais dão sentido à nossa existência, bem como carregar o fardo leve das boas ações, que se caracterizam pelo exercício do amor e decorrem das vivências dessas mesmas leis, explicadas e exemplificadas no Evangelho. Esse texto, né, ele foi extraído da revista Reformador, de dezembro de 2007, um editorial. Eu achei ele interessante, que ele faz um resumo aqui do Cristo Consolador, e para que a gente tenha o entendimento do valor realmente do Consolador, né? Depois, o próximo, que é o último capítulo que nós estudamos, acho que foi no 7, né? A gente vai entrar no 8º. Bem-aventurados pobres de espíritos. Então, tem aqui o que são os itens que nós estudamos. O que se deve entender pobre de espírito, aquele que se eleva será rebaixado, mistério oculto aos doutos e aos prudentes, instruções do espírito, orgulho, humildade, missão do homem inteligente na terra. Foi você que fez esse, Valtinho? Ah, não. Você fez o 8º, né? Isso, os puros de corações. Alguém tem perguntas sobre os pobres de espíritos? De espírito? Não, deixa eu ver se eu separei alguma coisa para isso aqui. Sim, separei. Então vamos lá. Jesus, que é o protótipo da perfeição e da beleza que se tem notícia, apagou a sua grandeza na humildade para ensinar a vitória sobre as paixões inferiores. E a gente não consegue ser humilde, né? Ele, que é o espírito puro, se apaga na humildade. Por quê? Para ensinar a luta, né, a vitória contra as paixões inferiores. Deu exemplo máximo da sua elevação na última ceia, quando, cingindo-se com uma toalha, lavou os pés dos discípulos, demonstrando que, sendo Senhor, fazia-se servo para todos. Incompreendido por Pedro, que se lhe recusara, Pedro recusou Jesus por 3 vezes, né? Explicou-lhe que, se eu não fizesse, nada teria com ele. E o apóstolo, emocionado, entregou-se-lhe em totalidade. O Pedro não queria que ele lavasse os pés dele. Ele reagiu, né? Mas ele é o que iria recusar Jesus por 3 vezes. Mas Jesus o convenceu e lavou os pés dele. A grandeza do seu gesto demonstra a força moral, o seu poder de servir, deixando a lição perene como advertência e orientação. Cuida de penetrar-te até as nascentes do coração para que a mosca azul da vaidade não pouse na tua insignificância. Essa mosca azul é nossa amiga separável, né? Ou vaidade. Busca a simplicidade e a compreensão existenciais, tendo em vista que tudo mais é transitório e tem somente o valor que lhes atribuís. Faze-te acessível e atento para aprender com os pobres de espírito a forma de enriquecer-te de humildade e de paz. Nunca disputes projeção e destaque, recordando o ensinamento de Jesus quando informou que os primeiros serão os últimos e esses serão os primeiros. Afeiçoa-te ao anonimato, não deixando sinais do bem que faças, a fim de que não sejas exaltado. Qual ocorre com muitos fúteis e irresponsáveis que são louvados e bajulados sem mérito real. A gente vê muito isso hoje em dia. Mas não penses que a humildade é menosprezo, desconsideração por si mesmo, subalternidade, escondendo conflitos de inferioridade. Isso aqui eu acho muito interessante, né? A gente tem que fazer tudo isso que falou em cima, sem entrar nesse conflito de inferioridade, sem se sentir melhor, pior, inferior a quem quer que seja, né? É fazer tudo isso por humildade, não para rebaixar-se interiormente e perder a chance do nosso valor, né? Do seu valor, para avançar no caminho, né? Às vezes Verdadeiro... Oi, pode falar, Desculpa, Walter. às vezes eu acho que tem Não. uma confusão de interpretação do texto, né, da Sim. própria palavra. Em vez de, às vezes as pessoas confundem humildade com humilhação, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Não. fato de você ser humilde não significa que você tenha que se humilhar ou humilhar. Totalmente diferente, né? A verdadeira humildade permite o autoconhecimento em torno dos valores que são legítimos no ser, sem os exaltar nem se engrandecer, compreendendo quanto ainda necessitas para atingir o ideal, tendo prazer de sacrificar-se pelo conseguir. Isso também entra um pouco da resignação, o Walter, né? Nesse item aí.
Muitos espíritos reencarnados com nobres missões e falharam, porque se ensoberbeceram e se permitiram as glórias terrenas que os frustraram, abandonando-os na etapa final da vida. E não foram poucos. Recorda-te daqueles outros que se apagaram na humildade, adotando sacrifício e abnegação, edificando bem em vidas incontáveis. Bem-aventurados os humildes de coração e ricos de amor, porque eles fruirão a plenitude. Isso aqui, tudo, essa reflexão é de Joana de Ângeles. Tinha que ser, né? Psicografia do Divaldo, numa reunião mediúnica que aconteceu em 2015, no Centro Espírita Caminho da Redenção, lá em Salvador, na Bahia. Eu gosto muito da Joana de Ângeles. Bom, eu estou chegando no fim dos slides aqui, e o nosso tempo também está acabando. Mas agora vamos conversar um pouco mais aqui, ó. Eu coloquei esses slides aqui para que a gente reflita um pouco em, cada um de nós aqui, qual a receita para uma vida saudável no campo material e espiritual. A receita para uma vida saudável no campo material a gente até conhece, porque a gente vive aqui. Para você se sentir saudável, você tem que ter saúde, você tem que ter, né, os recursos de subsistência, e até uma certa folgazinha na parte financeira para você poder usufruir dos benefícios que a riqueza traz, de conforto, de bem-estar, de poder viajar, conhecer as coisas, enfim. Então, tudo isso, eu entendo que é lícito, né? Ninguém está dizendo que isso não é, né? Mas qual a receita para a gente ter isso e ter a vida saudável espiritualmente? Alguém quer falar? Bom, minha mãe falou que eu nasci com defeito, né? Eu vim com duas bocas e um ouvido. Então, você perguntou. Eu acho muito interessante a definição que a OMS dá para a saúde, né? Quebrando a visão que a antiga que a gente tinha, que era a ausência de doença, né? Segundo a OMS, saúde é bem-estar físico, mental e social, né? De uma forma ampla, completa e restrita. Ou seja, não basta você ter ausência de saúde, você também tem que ter condições materiais, você também tem que ter um local apropriado, um local onde você seja amado, seja reconhecido, você precisa estar bem consigo, ter acesso a lazer, ter acesso à educação e tudo mais. Então, a palavra saúde é bem mais abrangente do que só simplesmente você não ter doença. Apenas não ter doença. Você precisa também ter condições de evolução, né, de crescimento e de bem-estar. Tá. E a saúde espiritual? Então, eu vou deixar para outro, né? Porque, como você disse, minha cota de falar chegou ao fim. Frente. A Heloísa está doida para falar alguma coisa? Vou deixar ela. Olha, Heloísa. Por que você falou isso? Eu estou doida para falar. Você não falou nada hoje? Sei que você quer falar. Então, eu acho que quando a gente começa a estudar o Espiritismo, eu já estou há 32 anos estudando. A gente começa a compreender melhor. Hã? Não, o que, Sérgio? Não vai contar a idade a gente agora, começa né? Não, de Espiritismo, né? A gente começa a compreender um pouco melhor a vida em si, né? O porquê dos momentos que a gente está passando. Aí, a partir desse momento, a gente começa a refletir que o dia de hoje é hoje que nós temos que nos melhorar, né? Então, a gente começa essa caminhada de querer se melhorar a cada dia. Isso, para mim, é uma vida mais gostosa que tem, porque você sabe os erros que você pode fazer, então você tem a escolha. Nossa vida são escolhas. E a partir do Espiritismo, ela abre a sua cabeça para tudo. Então, você leva uma vida mais saudável espiritualmente. Para mim, é isso. Mais alguém? Não falei que ela estava doida para falar? Então, olha, a gente está vendo agora, e por isso que eu coloquei isso aqui, porque a gente vê com as bem-aventuranças, o povo nunca entendeu as bem-aventuranças, essa é a grande verdade. Vai passar a entender melhor agora com o esclarecimento do Espiritismo, porque vai mostrar para a gente que aquilo que Jesus falou e colocou como saudável, como uma vida espiritual
desejável, digna, a gente começa a perceber isso agora com o advento do Consolador aí, que é o Espiritismo, né? Muitos já traz isso já dentro de si, não estou dizendo que só quem é espírita que vai poder ter esse caminho, não, pelo contrário. Até porque muitos espíritas reencarnam não como espírita, mas com o conceito espírita para ter uma vida exemplificada como se fosse um espírito. Então, não é algo que é só nosso, né, do sendo espírita, não tem sentido isso. Jesus, Deus não faria isso com os demais, não tem sentido. Mas Eu acho que é cada religião, né, Sérgio? Sim, sim. Mas a época ela já está madura para os espíritos começarem a desdobrar mais a vida física com a vida espiritual. Não dá mais o valor que dava. Dividir essas duas. Ah, o que eu tenho que fazer? Tem que ter uma religião e ir na igreja frequentar? Não, não. As religiões do passado, elas não, infelizmente, eu não queria usar a palavra iludiram, porque é muito forte, né? Mas não deram o esclarecimento que a gente precisava para ter uma vida espiritual mais abrangente, mais digna, mais de aplicação no dia a dia, né? Então, a receita de uma vida saudável no campo material e espiritual é exatamente nós não fincarmos o pé só num dos lados. Se a gente ficar só na matéria aqui, materialista, não tem sentido. Se a gente também querer viver só o lado espiritual, ficar aí uma vida zen, só meditando e tudo mais, perdeu tempo. Não foi para isso que reencarnou, né? Mas eu trouxe aqui uma explicação. Essa explicação sobre isso, ela está no livro, eu estou até com ele aqui, Atualidades do Pensamento Espírita, não sei se dá para ver aí. Esse é um livro de perguntas e respostas, e essa é uma das perguntas que eu achei que ficava conforme o tema que a gente está desenvolvendo hoje à noite. Então, vamos lá. Deixa eu clicar aqui. A harmonia da mente responde pelo bem-estar espiritual. Daí decorrendo a vida saudável no campo orgânico. O equilíbrio psicofísico é a grande meta que deve ser alcançada pelo ser humano. Para consegui-lo, torna-se indispensável o conhecimento de si mesmo, que já vem lá de Jesus, né? Como fator preponderante a fim de saber-se quem se é, de onde se veio, para onde se vai. Pensando e agindo com equidade, né? Igualdade e justiça. Nunca desejando aos outros aquilo que não deseja para si mesmo, conforme a diretriz terapêutica proposta por Jesus. Então, isso está no livro Atualidade do Pensamento Espírita, o Espírito é Viana de Carvalho e a Psicografia do Divaldo. Olha que legal que ele fala aqui, ó, principalmente no começo. A harmonia da mente responde pelo bem-estar espiritual, harmonia da mente. Daí decorrendo a vida saudável no campo orgânico. Ou seja, se a gente trabalhar a harmonia da mente, né, espiritual, o físico, o orgânico também vai receber esse mesmo bem-estar. E se você está de mente boa, de bom, fisicamente, você vive bem em qualquer lugar, com riqueza, sem riqueza, com mínimo, com muito, enfim, depende. O que é mais importante é a harmonia da mente. E para a gente ter a harmonia da mente, nós temos que exercitar exatamente essas palavras que são do Evangelho, que são da nova era, que são de Jesus, né? Que é a lei áurea, não fazer ao próximo aquilo que não deseja para si mesmo, essa é a grande regra, né? Feito isso, buscar, através da ligação espiritual com as altas esferas, com Jesus, com os bons espíritos, com a prece, essa harmonia que vai fazer com que tenhamos o bem-estar orgânico, o bem-estar aqui no plano físico. Certo? Deu para entender? Deu, né? Perfeito. Sim. Equilibrium. Eu cheguei no final, olha só. Eu já deixei um agradecimento aí. Ó. Muito bom, Sérgio. Obrigado, viu, gente? Eu tentei Muito fazer o melhor. Viu, Sérgio? Foi. Muito bom mesmo. Muito esclarecedor, nos faz refletir, né, Sérgio? Isso aí. Verdade. Que bom.
Muito Obrigado legal. pela paciência. Imagina. Obrigada a você por toda essa pesquisa aí, né? A gente precisa aprender, né? Então não tem outro jeito. Tem que sair Verdade. Boa noite, Sérgio. Obrigada, viu? Foi De tão nada, esclarecedor que eu nem fiquei fazendo pergunta, nem fiquei comentando muito, tá porque vendo? foi bem esclarecedor. Quem está falando? É a Kelly. A Kelly. Ah, legal, Eu tô Kelly. sem a câmera hoje. Tá bom. Legal, obrigado. Eu que Muito agradeço. bom. Muito bom, Sérgio. Quem Muito está bom falando? mesmo. Gatovski. Ah, Danuta, eu Muito bom. não a vi. Chegou Eu sei, eu depois. sou suspeita para falar porque eu sou sua fã, né? Não, Eu também. nós somos fãs mútuo, né? Porque eu também sou fã de você. A Danuta, ela tem um jeito especial com o espiritismo, que poucas pessoas têm. Então, ela é alguém que pode investir nela, que ela dá frutos. Ó, É verdade. Verdade. ô louco. Valtinho, Gente, aí, Ah, menino. gente, olha isso que eu fiz uma. Depois você fala, Vitor, tá acabando a palestra. É o Gatovski. É o filhinho. Então, tá bom. Olha isso que eu falei. Olha isso que eu falei aqui. Tá bom. Walter, é contigo. Eu encerrei. Bom, tá bom. Ouviu? Vamos Ouvimos. fazer uma prece final, né? Vamos encerrar, né? Sérgio, obrigado pela paciência. Pessoal, segunda-feira isso. que vem temos mais. Aliás, deixa eu avisar, quarta-feira agora temos a palestra online do Sérgio, não desse Sérgio aqui, do outro Sérgio Outro Sérgio. do SEAC, na quarta-feira, às 20 horas, também pelo Zoom. Vou estar publicando o link de acesso no dia. A sala vai ficar aberta a partir das 19h50. Mesmo processo daqui, só que vai ser lá uma coisa um pouco mais fechada, não tão interativa, né? Porque a palestra normalmente não é interativa. Tá bom? Vai conseguir gravar? Vai sim. A gente vai conseguir gravar e vamos disponibilizar no nosso canal no YouTube. Essa aqui está sendo gravada e a gente vai disponibilizar também no canal. Walter, pelo Zoom aqui é mais fácil de gravar, é direto, né? Sim, esse aqui é direto. Não tem tanta complicação como o outro lá e não dá problema de BIOS, né? Reduz a possibilidade de problema de BIOS nessa daqui. Ah, legal. Mas esse não era pago, Walter? Mas a gente conseguiu, tá usando uma licença comum, né, do AUSE, é uma licença da USE, a USE comprou e disponibilizou para as casas. Então eu reservei um horário para a gente estar usando nas segundas e quartas. Tá bem? Bom, vamos encerrar, vamos escolher uma Suzy Magali para fazer a prece final para a gente, ou ela já saiu, já fugiu? Fugiu. Não, eu não nada, fugi. tá aí. Eu estou aqui. Sabia, tinha Vocês certeza. estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, Suzy Magali. Então vamos lá. Mais uma vez, vamos agradecer pela aula de hoje, agradecer ao Sérgio por ter nos ensinado muitas coisas, agradecer aos nossos amigos da espiritualidade, nosso amado Mestre Jesus, por termos estado todos juntos. Obrigado, Senhor. Obrigado a todos. Que assim seja. Graças a Deus. Tchau, gente. Boa Gratidão. noite. Tchau, boa gente. noite, viu? Boa noite. Até quarta. Boa noite. Até quarta. Boa noite. Boa noite, boa semana. Tchau, boa noite.